Viajando com o Biquíni. Oi, gente, boa noite. Vamos hoje comigo continuar a nossa viagem para a Patagônia, essa região tão linda e tão próxima aqui da gente. A Patagônia ela é formada por 5 estados. No último programa, nós vimos o estado do Rio Negro, onde a gente foi fazer esportes radicais, snowboard, esqui na neve, lá no Cerro Catedral, vimos também o Cerro Campanário. Hoje nós vamos visitar outro estado da Patagônia. Nós vamos para o estado de Neuquén, para a cidadezinha de San Martín de los Andes, uma cidadezinha linda, onde tem o Chapelco, que é um centro de esqui, de esportes invernais, que está vindo com a corda toda também. Assim, tem tudo para chegar à altura do Cerro Catedral. O Cerro Catedral é o maior complexo, né, de inverno, de esportes de inverno aqui da América do Sul, mas o que acontece é que por uma situação geográfica, San Martín de los Andes, apesar de estar mais ao norte, está atrás da cordilheira, tem uma pressão atmosférica mais baixa e lá, entanto, neva mais do que em Bariloche. Então agora, né, no início da temporada, a gente esteve lá, Bariloche ainda eles estavam com as pistas fechadas, só as pistas pequenas ali embaixo para os iniciantes, e lá em San Martín e Chapelco já estava aberto, né, lá em cima na montanha, 1.600 metros. Então vocês vão ver aí esse turismo assim ativo, né, assim que em pleno contato com a natureza, que atrai muito, né? O esqui, o snowboard, todos esses esportes da neve. Depois tem os esportes ali também dos bosques, né? Porque essa região também tem o bosque, a floresta de Lanín, né? Um dos parques nacionais da Argentina, lindíssimo, com lagos, uma paisagem maravilhosa. Eu também quero fazer programa sobre a Patagônia, porque assim, a gente está ouvindo falar tanto, né, do aquecimento global, só se fala nisso, e esses números que estão aí, que vai aquecer, a Terra vai aquecer 3, 4 graus ou 5 graus, na verdade, isso eles fazem uma média, né? O que vai acontecer é que aqui nos trópicos, a gente aqui no Brasil, por exemplo, vai subir um pouco a temperatura, mas não vai ser tanto. O problema maior, o trágico mesmo, as mudanças vão acontecer nos extremos, nos polos. Então, essas paisagens, por exemplo, de neve, a gente tem que vê-las antes que elas acabem, né? Literalmente. Porque, para ilustrar isso, para ver que é bem verdade, agora, né, há umas 2 semanas atrás, enquanto eu estava lá na Patagônia, aconteceu pela primeira vez no inverno um deslocamento grande de gelo durante o inverno, né? Isso acontecia nas outras estações. Então, isso é a prova mais que evidente do aquecimento, né? E como que essa mudança será mais trágica nesses lugares. Mas vamos ver as imagens, solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje. A gente já vai começar lá no Chapelco, né, nesse centro de esqui, né, como a gente viu aqui no começo, no último programa. Qualquer pessoa, né, a princípio, pode fazer snowboard ou esquiar, basta seguir, né, as regras. É sempre bom começar com o professor, né, principalmente para os iniciantes. Então, essa que a gente está vendo aí, ó, a Marina ali descendo, o Jorge, são todos iniciantes, né, que tiveram uma aula lá no Cerro Catedral, né, de snowboard, ali como pôr o equipamento, as noções, né, as primeiras noções. E depois, essa pista aí, por exemplo, que já é uma pista grande, né, alta, a pessoa já se joga lá de cima na maior velocidade, não tem mesmo segredo esse esporte. Essa temporada de inverno aí nessa região aí da Patagônia, ela sempre inicia no final de junho e vai até a primeira semana de outubro, né? Ou seja, o melhor é deixar para esquiar mais no final do inverno, onde a neve já acumulou. Geralmente nesses parques tem outras atividades, né? Tem atividade para a família toda. Então aí a gente está vendo esses huskies siberianos, né? Que são esses cachorros completamente adaptados aí à neve, a essa temperatura, a essa altitude. Eles fazem passeios de trenó ali por esse bosque também, que é uma outra opção interessante para quem não quer esquiar, quem não quer fazer snowboard, que é realmente um esporte assim, mais radical, tem que ter uma certa coragem, a pessoa que gosta mesmo. Tem todas essas opções, passeios ali de motos de neve, passeio em raqueta e esses trenós aí, né, que no passeio de meia hora, 40 minutos, percorre todo esse bosque aí, que é lindo, né, tem toda essa vegetação característica aí dessa região aí.
Esses passeios lá geralmente não são muito caros, esse passeio aí, se não me engano, 120 pesos, uns 60, 70 reais. Vai uma pessoa, pode ir uma criança, se for pequena, junto ali no trenó, e sempre com um guia atrás, né? E esse é o tipo de passeio assim, interessante para quem quer fazer fotos, conhecer um pouco mais ali da vegetação dessa região. Na verdade, é uma delícia, né? Nada como deslizar sobre a neve com esse cenário magnífico em volta da gente, né? Bosques, vales, lagos. São Martin de Los Andes, na verdade, ela é rodeada por bosques e lagos. A oeste, ela faz limite com o lago Lacar, que depois a gente vai fazer aí nas imagens quando a gente for descer para a cidade. Esse lago Lacar é um lago importante também da Argentina. E todos os outros lados, né, desse cerro aí, dessa cidadezinha e desse cerro, são todos rodeados por montanhas. Outros cerros, outros montes importantes aí da Argentina. Na verdade, essas terras aí, elas tiveram muito tempo em litígio, por estar tão perto do Chile. Aí a gente está exatamente em São Martin de Los Andes, a 60 quilômetros da fronteira com o Chile. Então, por estarem tão perto, né, os dois países, essa região aí, ela sempre foi disputada, tanto pelos chilenos como pelos argentinos. Antigamente, tinha ali uma teoria ali, né, que chamava da divisa das águas, porque como inicia no Pacífico, né, esse lago Lacara aí, que na cidadezinha de São Martin, eles diziam que pertencia lá. Mas depois tem uma outra teoria, né, dos cumbres e tal, dos cumes ali, que ela voltou então para a mão dos argentinos. Antigamente, nessa região aí, o que morava eram os Mapuches, né, aquele pessoal nativo aí dessa região, que eu já mostrei para vocês da outra vez, que é o pessoal que tem assim, uma cosmovisão muito interessante do mundo, assim, vive completamente em harmonia com a natureza, e muitos artesanatos interessantes. Algumas pessoas do exército, né, obviamente, por ser uma zona de fronteira e tal, e alguns poucos imigrantes, né, que além de outros, na maioria eram italianos, pessoal também ali alemães, tem um pouco de Europa do Norte, e o pessoal também ali do Chile, né? Obviamente o pessoal de perto ali emigra, vai por ali também. Esse Parque Nacional do Lanín, também, junto com o que a gente mostrou no Parque de Nahuel-Huapi, no último programa, foram um dos primeiros parques nacionais da Argentina. Antigamente o pessoal ali vivia mais da madeira, né, em derrubar madeira. Tinha alguns moinhos de farinha, umas poucas atividades. Mas em 1940 é que começou o turismo aí nessa área. A princípio, o que atraía todo mundo para ir era o Lago Lacar, né, que é um lago navegável, um lago importante e grande, que servia também de comércio, né, desses produtos aí dessa região. Eles comercializavam muito com o Chile através desse lago. Mas em 1970, na década de 70, começaram então a aparecer essas estações de esqui, né? Aí se formou aí o Chapelco, né? Essa estação de esqui, e daí para frente a cidade desenvolveu muito essa região. Começaram então a construir hotéis, restaurantes, vários comércios, e essa inauguração então desse centro aí de esqui do Chapelco. Nessa época, então, essa cidadezinha progrediu muito, né, de São Martin, que começou como um pueblo ali, desde que se estabeleceu como assim, o produto principal turístico ali, mais importante, o esqui, a cidade desenvolveu loucamente, né, houve um crescimento demográfico significativo. Hoje em dia, mais ou menos a população ali estável de 25 mil pessoas. Na verdade, é uma aldeia de montanha, né, São Martin. Mas é uma cidadezinha linda, depois vocês vão ver a harmonia arquitetônica, a cidade das flores, é lindíssimo. Aí, nesse lugar aí também, a gente pode fazer todo tipo de passeio, né? Essa daí é a pista principal, né? Nesse dia aí, o primeiro dia que a gente chegou, só tinha essa pista aberta. Esse Chapelco, a base lá embaixo está 1.200 metros. A cidadezinha de São Martin está a 600 metros do nível do mar. E aí a gente já está a 1.600 metros, né? Que é essa primeira pista aí. Depois tem uma mais alta, que chega a 2.000 metros, mas nesse dia aí não estava aberto. Isso aí
bem no início da temporada, né? Bem agora, 2 semanas atrás, início de julho. Então as pistas ainda não estão todas abertas. E os meios de elevação também, poucos no momento, né? Na verdade, eles têm muitos meios de elevação, dezenas deles, mas eles vão abrindo aos poucos durante a temporada, à medida que vai nevando mais, que vão chegando mais os turistas. Mas aí, como vocês estão vendo, né, essas pessoas aí, todos iniciantes, né, isso aí no segundo dia já esquiando, já se jogam lá de cima sem nenhum problema. Na verdade, tem alguns conselhos, né, para quem quer esquiar, tipo, né, que a gente já sabe, conservar a energia, uma certa preparação física, né, porque é cansativo, né, ali a gente via depois de um dia de esqui desse, a gente está todo mundo morto. E seguir também as normas de segurança, né, não só para a segurança própria da gente, como das outras pessoas também. Essa é a cidadezinha de São Martin de Los Andes, então uma cidadezinha super charmosa, linda, com toda essa arquitetura, né, harmoniosa, característica aí da região. Eles já têm uma cidade assim, mais regras do que Bariloche, por exemplo, não pode ser construído prédios de mais de 2 andares. Então está ficando uma cidade muito interessante, né? Assim, com esses chalés, né? Nessa região aí, todos os telhados têm que ser todos assim, né? Inclinados por causa da neve. Quando neva muito, seu telhado comum não aguenta o peso. Então tem cada chalé lindo, né? Nos estilos lá europeus que vieram com os colonizadores e os estilos deles aí também que eles desenvolveram. E a gente então está vendo aí a cidadezinha de São Martin, essa cidade fica a 20 quilômetros apenas ali da pista que a gente viu. Aí do lado dessa cidade, que tem de bastante interessante, é o Lago Lacar, né, que é esse lago navegável. E além dessas atividades de inverno, também tem atividades no verão, na primavera, a cidade é linda, cheia de flores. Aí por acaso a gente pegou uma manifestação aí dos professores da cidade. Isso aí é um problema sério, aí um professor foi assassinado e as pessoas culpam pessoas do governo, aí, do estado de Neuquén. Então, esses aí são os professores aí, né, da cidade, estão fazendo esse movimento, aí, pedindo justiça. Todos os dias que a gente vê aí, a gente ouvia falar muito aí desse caso que envolveu esse professor aí que foi morto. Fora disso, é uma cidade bem tranquila, né, que durante essa época do inverno triplica, quadriplica a população, né? Gente de todo mundo, a maioria nessa época muito brasileiros, porque o câmbio está bem favorável para a gente. E olha que lindo as árvores de rosa mosqueta, né? Como eu mostrei aqui, a rosa mosqueta, na verdade, foi introduzida pelos europeus, mas virou praga aí nessa região aí da Patagônia. Tem todas as condições ali favoráveis para ela se desenvolver, na verdade, melhor do que na Europa. E esse é o povo Mapuche, o povo que vive aí nessa região, né? Esses índios, que antigamente eles vivem todos em comunidades, cada comunidade tem sua autonomia, suas regras, tem um artesanato muito lindo. E hoje em dia eles vivem mais afastados, né, da cidade, ali pelas montanhas, ali em volta. A cidadezinha, como eu disse, tem apenas 25 mil pessoas, mas porque ela é toda no meio de um vale, né? Na verdade, era como uma escultura ali nas margens do Lago Lacar. E esse é o famoso Lago Lacar, né, onde que começou todo o turismo aí nessa região. No verão tem bastantes atividades aí aquáticas e tal, muitos barcos, mas o interessante dessa região é que a água é muito fria, né? Então, mesmo quando dá praia no verão, a gente não aguenta ficar mais de 1 minuto na água, que a temperatura da água é realmente muito baixa. Daqui umas semanas, com certeza, toda essa paisagem que a gente está vendo aí vai estar toda coberta de neve, né? A neve modifica sem parar a paisagem em volta. Eu acho que está bom de imagem por hoje, Fernando. Nosso tempo se esgotou. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira, onde eu vou escolher um outro lugar bem interessante do nosso planeta para mostrar para vocês. Fique ligado no TV Floripa, que vem aí o Nazareno, uma entrevista muito interessante. Um beijo, até quinta-feira. Tchau. Viajando com o Biquíni.